Seja bem-vindo ao Rumos e Desafios, um programa produzido pela Santa Cecília TV para discutir temas interessantes com pessoas de destaque em suas áreas. Eu sou Marcelo Henrique Gasoli Veronês, apresentador e condutor dos assuntos. O especial de hoje abordará temas afins ao meio ambiente, com ênfase à grande ação Oceanos Livres de Plásticos. Para tanto, convidamos duas personalidades dedicadas ao assunto e com notório conhecimento sobre as questões ambientais. Eu agradeço a presença de Marcos Libório, secretário municipal de Meio Ambiente em Santos, engenheiro formado pela Universidade de Santa Cecília e pós-graduado em eficiência energética. Seja bem-vindo, secretário. Obrigado, Marcelo. Agradeço também a presença do integrante do Comitê de Coordenação do Projeto Grande Ação Oceanos Livres de Plásticos, graduado em Administração de Redes pela Universidade de Caen, na França, onde trabalhou e morou por 15 anos. Obrigado, Renato Prado, pela sua presença. Ok, muito obrigado, Marcelo. Obrigado, Marcos, por essa oportunidade. Obrigado aos telespectadores. Tá certo. Olha, a temática hoje, acima de tudo, é a questão ambiental, mas eu gostaria de fazer uma pergunta aos senhores, né? Vou perguntar primeiro a você, Marcos. Plástico é sinal de desenvolvimento? Olha, o plástico, ele veio com a indústria do petróleo, né? E hoje nós temos uma parcela extremamente significativa da economia brasileira que é voltada à indústria plástica. Nós temos mais de 12 mil empresas cadastradas no beneficiamento e no trabalho com o plástico, né? Diretamente. Então, nós estamos falando aí em torno de 300 mil empregos, né? Voltados à indústria do plástico. O plástico em si, ele já faz parte da vida, do cotidiano do brasileiro, não só na vida social, como também na parte corporativa, né? O que a gente precisa realmente trabalhar bem é que esta parcela da indústria ela possa ser voltada à sustentabilidade. O plástico faz parte das nossas necessidades atualmente, mas será que ele está sendo realmente bem aproveitado, bem utilizado e principalmente retornando para a cadeia produtiva de forma de reciclagem? Isso é o que precisa ser visto. Então, agora, nem sempre teve plástico no mundo, não é isso? Quando não havia plástico, as necessidades humanas eram supridas pelo quê? Por exemplo, pelo vidro? Pelo vidro, muitas peças de madeira, o metal acabava substituindo. Então, o plástico agregou a redução do peso em muitas atividades, né? E com isso você acaba produzindo maior. A durabilidade também do plástico, em alguns casos, acabou atraindo a produção, né? A facilidade em moldagem acabou atraindo a produção industrial também. Então, a gente precisa verificar realmente onde, em qual momento da cadeia produtiva é que a gente precisa ter uma dependência total do plástico e que pode ser substituído por materiais e produtos mais sustentáveis. Então é inegável, né? O plástico ele gera muitas facilidades na vida humana, não é isso? E o plástico vem, Renato, com a questão do petróleo, não é isso? Sim. É interessante essa questão, porque como esse tema dos plásticos e dos plásticos nos oceanos vem se tornando cada vez mais um tema de atualidade, né? Inclusive, a própria ONU já designou a próxima década como a década da ciência dos oceanos. Tiveram uma série de conferências da ONU recentemente apontando para essa problemática. Então, esse tema ele vem aparecendo cada vez mais na mídia. E, inclusive, neste mês agora de junho, uma edição especial da revista National Geographic traz na sua capa uma pergunta: planeta ou plástico? Né? Então, nós temos que decidir, né, para onde estaremos indo, né? E é uma edição da revista assim, que eu aconselho a todos, né, porque tem muita informação interessante, e uma delas, inclusive, que fala sobre as origens da produção do plástico, que pode ser produzido a partir do petróleo e também a partir do gás, né? É uma informação que eu não tinha ainda muito clara, dentre outras. O gás natural de petróleo, é isso? Gás natural de petróleo. E aí traça nessa revista todo o histórico, o aparecimento do plástico após a Segunda Guerra Mundial. Fala também sobre a questão das origens do plástico na borracha, né? Porque a borracha da seringueira tinha ali algumas propriedades bastante semelhantes às propriedades do plástico, né? Então, a gente percebe, aqui reforço a informação que o secretário Libório nos trouxe há pouco. É um produto extremamente importante para a economia, importante para o desenvolvimento,
o que está acontecendo de errado é essa problemática do ciclo de vida do plástico, né? Da forma como ele é tratado, como ele é inserido na sociedade e como ele termina. Então, existem aí muitos estudos, muitos projetos, né? Existe um projeto muito bacana que está sendo desenvolvido pela Fundação Ellen MacArthur, que é uma fundação de origem inglesa, avaliando, inclusive, toda a questão do ciclo de vida, de redesenho de produtos, de embalagens, uma nova reflexão sobre essa cadeia produtiva para que nós possamos, vamos dizer, minimizar essa problemática do fato de onde ele termina a sua vida, né? Quer dizer, termina mais ou menos, porque a vida do plástico pode demorar muito para terminar. Então, eu né? queria exatamente que a gente falasse a respeito disso. O plástico tem como característica a questão da durabilidade, não é isso? Sim. Acho que essa é uma das principais virtudes, Sim. que de alguma certa maneira acaba se transformando também em algo extremamente negativo devido à dificuldade de degradação, não é isso? Acaba se tornando um vilão, né? Porque a permanência dele na natureza por um longo período acaba prejudicando, porque acaba prejudicando toda a fauna. Demora quanto tempo para degradar, por exemplo? Eu sei que existem diversos tipos de plástico, né? Mas... Não, nós estamos falando de 300 anos, de 100, 200, 300 anos, dependendo do plástico, né? Sendo que já há alternativas até mais sustentáveis, que é o biodegradável. É uma presença já na indústria possível, uma alternativa e que tem, em um ano, você já consegue ter ele totalmente reintegrado à natureza. É uma alternativa interessante. O que a gente precisa analisar realmente nesta cadeia como um todo é que são produzidas no Brasil em torno de 6 milhões de toneladas de plástico anualmente, sendo que somente 500, 600 mil toneladas, 10% do total, eles têm origem na reciclagem. Por que há tanta presença de plástico em locais indesejados? Mas e o resto vai para onde, secretário? Infelizmente, vai parar nos aterros sanitários, vai parar nos oceanos, vai parar em locais que não estão compatíveis e que não degeneram, né? Eles precisam realmente retornar à cadeia produtiva. Primeiro, nós precisamos reduzir a nossa dependência do plástico. Em torno de 40 quilos, 35 a 40 quilos por habitante são produzidos anualmente de plástico no Brasil. Isso é bastante elevado, né? Será que esta dependência total de embalagens é necessário? Será que nós não estamos reaproveitando, reutilizando, né? Nós precisamos reduzir esta necessidade e, a partir daí, também reduzir esse descarte na natureza, porque se a produção for incrementada do ponto de vista de reciclagem, nós conseguimos diminuir a presença do plástico descartado irregularmente. Eu gostaria que nós falássemos a respeito disso. O descarte adequado do plástico. É qualquer plástico que pode ser reciclado, reutilizado? O plástico duro, aquele plástico presente em teclados, assim, que fica mais fácil, ele não tem um processo de reciclagem, né? Mas o plástico de embalagens, essa grande maioria na cadeia presente de utilização, né, são todos esses frascos, sacolas, tudo isso ele é possível de ser reciclado, né? O que a gente precisa realmente é responsabilidade do ponto de vista de produção industrial, né? O retorno, os representantes da produção na indústria de embalagens no Brasil, eles até têm investido, há programas, a própria Secretaria de Meio Ambiente realiza, em parceria com a Associação Brasileira dos Produtores de Embalagens, de Produtos Higiênicos e Cosméticos, a ABPEC, programas de educação ambiental, né? Mas a própria indústria precisa investir muito mais na retirada desse passivo de embalagens presente na natureza. Hoje, se nós observarmos, nós temos décadas de depósito de embalagens plásticas nos manguezais. Aí, eu digo assim, é lógico, há um problema cultural de descarte irregular da população, que essa parte não dá para atribuir à indústria, mas há também uma responsabilidade do ponto de vista de indústria, de logística reversa mesmo, de responsabilidade com aquilo que se produz, né? Então, nós temos essa dependência do plástico, mas nós precisamos incrementar esta responsabilidade com o retorno desses plásticos produzidos para a indústria de reciclagem. E aí diminuir,
né? A parcela do cidadão é aquela de reutilização, não pegar sacolinhas no supermercado sem nenhuma necessidade. Se puder, leve a sua própria sacola e aí você acaba entrando culturalmente neste processo. Sim, eu gostaria de pegar o gancho sobre essa questão específica da responsabilidade da cadeia produtiva. Nós chamamos de responsabilidade compartilhada, né? Então, estamos falando da Lei da Política Nacional de Resíduos Sólidos, que é a Lei 12.305 de 2010, né? Então, no seu artigo 33, ela institui essa responsabilidade compartilhada, inclusive a forte responsabilidade da cadeia produtiva no tratamento e neste ciclo de vida dos produtos, né? Então, um outro nome que é dado a essa questão é a questão da logística reversa, né? Então, nós temos a nossa Política Nacional de Resíduos Sólidos, que foi publicada, foi trazida ao conhecimento desde 2010, que entrou em vigor a partir de 2014, e nós estamos agora em 2018, e assim, pouquíssimas categorias, né, setores da cadeia produtiva assim, assumiram efetivamente a responsabilidade no tocante à logística reversa, né? Então, nós aí nos movimentos ambientalistas e nesses grupos que trabalham com essa questão da legislação, em muitas situações nós dizemos que a reciclagem ela é de responsabilidade do setor produtivo, ela não é de responsabilidade do poder público, né? E o que nós temos visto nos últimos anos é que o poder público acaba assumindo esta responsabilidade no lugar do setor produtivo, né? Então, assim, questão de lâmpadas, uma série de pilhas, ainda é muito incipiente. Mesmo a própria a ABIPEC, conforme mencionou o secretário Elibório, que é responsável por toda essa parte de embalagens, de cosméticos e produtos de higiene pessoal também, assim, dessas embalagens, desses produtos que nós encontramos na natureza ou com problemas de descarte, este setor produtivo tem a sua parcela de responsabilidade e ele vai ter que responder cada vez mais presente, porque assim, nós percebemos que por conta de muitas dificuldades da administração pública, esse custo acaba ficando muito elevado, né? E precisamos responsabilizar, precisamos fazer com que a lei seja realmente respeitada e que ela evolua, né? O consumidor ele não se acostumou mal, né? Porque antigamente a gente ia no supermercado e pegava lá a embalagem de papelão, né? Num determinado momento nos foi fornecida a embalagem de plástico. Há um tempo atrás houve essa preocupação da questão das sacolinhas plásticas. Eu gostaria que nós falássemos a respeito disso, né? Porque houveram algumas iniciativas no sentido de trocar pela de papelão. E o consumidor parece que não assimilou isso muito bem, muito pelo contrário, começou a achar ruim pelo fato de não ter a sacolinha de plástico. E aí houve um estímulo, olha, compre a sua sacola retornável, né? Traga ela novamente na próxima compra, mas a gente percebe que os supermercados continuam fornecendo a sacolinha de plástico, e é óbvio, porque há uma demanda nesse sentido. O consumidor não está mal acostumado? Ele também não tem que fazer parte desse processo? Essa mudança é uma mudança cultural mesmo, né? Essa acaba sendo mal acostumado, é uma forma de observar aquela tua participação em todo o processo. Sim. Porque, teoricamente, todo mundo é a favor do meio ambiente. Agora, quando vai na prática, na hora de você se restringir, né? Na hora de carregar uma caixinha, alguma coisa assim, fica complicado, a turma não quer, né? Por isso que o comércio acaba se adaptando, a indústria acaba se adaptando para atender aquilo que o consumidor deseja. Porque é assim que trabalha, né? Se você acaba escolhendo uma rede de supermercados ou de mercados que te fornece uma sacola plástica como comodidade, ele vai permanecer ofertando aquela sacola plástica. A partir do momento que você não deixe que isso seja necessário ou um diferencial, né, você acaba optando por estabelecimentos mais sustentáveis. O ideal realmente é que a gente consiga tirar essa nossa parcela de comodismo, né, e consiga entender que você levar uma sacola ao mercado também faz parte da tua consciência ambiental, da tua participação, né? Porque todos reclamamos dos oceanos cheios de plástico, dos resíduos descartados em local errado, mas não percebemos que geramos mais de 1 quilo de resíduo por dia.
por dia. Um cidadão santista acaba gerando mais de 1 quilo. Hoje de o cidadão resíduo. santista ele é obrigado a segregar o lixo reciclável do lixo que não é reciclável, não é isso, secretário? Exato. Hoje, desde o ano passado, existe o programa Recicla Santos, criado através de uma lei, né, que obriga esta separação daquilo que é reciclável, seco, da parcela orgânica dos resíduos. Né? São essas duas parcelas que a gente exige que o santista separe. E a adesão né? é grande? A adesão tem sido muito significativa. Tá? Acaba gerando benefícios para o próprio santista, porque nós conseguimos incrementar a parcela de recicláveis, saímos de 300 toneladas mês, já estamos em 700 toneladas mês, né? Reduzimos o envio de resíduos em 2.000 toneladas ao aterro sanitário, saímos de 15.000 toneladas para 13.000 Certamente toneladas. por cada tonelada o município paga. Paga. Então está fazendo economia também o Faz município. economia. E o interessante é que o contrato de transporte e destinação do reciclável, ele é o contrário. Quanto mais você carrega, menos você paga. Olha só, hein? Né? Então, ele é construído para que a gente possa reciclar mais. Agora, eu gostaria que a gente aproveitasse esse gancho, né? No caso, o aterro Sítio das Neves, não é isso? É lá que Santos Isso. deposita o seu lixo, né? Faz um transbordo na Lemoa, é isso? Faz. E o quem leva esse lixo para o aterro Sítio das Neves, que é do outro lado, né? Tem que dar a volta, não é isso? Isso vai pelo canal do Porto, não? Não. O aterro sanitário Sítio das Neves, ele fica na área continental de Santos, tá certo? Lá na Piaçaguera Guarujá, né? Exato, Piaçaguera Guarujá, próximo ali à Pedreira, aquela parte do túnel na Piaçaguera. E aí o retorno ele é feito através da Piaçaguera, Cubatão, Piaçaguera, vai por caminhão até lá. O transbordo, ele fica na Lemoa para permitir essa versatilidade, né? Para que o caminhão possa ir e voltar ao local de recolhimento do resíduo mais rápido. E aí os dois lixos vão para lá, tanto o orgânico quanto o reciclável também? Não. Somente esta parcela da coleta diária, que é o resíduo orgânico e rejeitos, vão para o aterro sanitário, e aquilo que é da coleta seletiva, ele é entregue à cooperativa de reciclagem para que seja retornado à indústria de reciclagem. Então, tudo que é da coleta seletiva vai para a indústria de reciclagem. E essas cooperativas formadas, em regra, por pessoas simples, carentes, que inclusive conseguem resgatar, muitas vezes, uma situação de dignidade nas vidas, é isso? Perfeito. Tem um caráter social, justamente, né, de reintegração social, dignidade, né, e que, desde que começamos com o programa Recicla Santos, nós tivemos um crescimento significativo desses postos de trabalho, né? Então, nós saímos de 40, 50 empregos para 180 empregos voltados para a reciclagem, né? Então, são mais famílias atendidas. Então, assim, né, eu chamo a atenção ao telespectador isso, né? Uma lei que foi criada, né, que gerou um grande impacto na vida de todo mundo, né, e que em prol do meio ambiente. E a gente vê agora o quanto isso evoluiu, o quanto a gente está fazendo a favor do meio ambiente, ajudando o município, ajudando o planeta como um todo. Agora, aí nós estamos falando do descarte regular, né, do produto. Agora eu gostaria que nós falássemos do descarte irregular. Boa parte desse plástico acaba indo parar nos oceanos, não é isso? E hoje existem dados, não é isso, Renato, que os oceanos têm uma grande quantidade de plástico, então eu gostaria que nós encerrássemos esse bloco com esse diagnóstico, né? Como é que está a situação do plástico nos oceanos? Ok. Então, as estimativas atuais apontam para algo em torno, no ano agora de 2017, acima de 300 milhões de toneladas de produção de plásticos no mundo, né? Desse total, estima-se que 8 milhões de toneladas de plásticos acabam terminando a sua vida nos oceanos, né? E aí nós voltamos àquela temática que estávamos abordando há pouco tempo sobre a durabilidade do plástico, né? Então, existem determinados tipos de plástico que têm uma durabilidade de 450 anos. Então, se a gente imagina que os plásticos entraram na cadeia da economia após a Segunda Guerra, ali por 1950, né? E que nós tenhamos hoje aí praticamente 70 anos de consumo e de produção de plásticos, bastante provavelmente todos aqueles plásticos que vieram sendo produzidos nesses 70 anos, eles ainda não foram totalmente degradados, eles ainda estão presentes, né? Então, existe aí uma curva de evolução da capacidade de produção muito grande, né? É uma equação relativamente complicada de se chegar a um valor exato, né?
por conta de todas essas variáveis, né, que é a progressão da curva da quantidade de plásticos desde o seu início lá em 1950 até agora. Dentro deste número, nós vamos ter uma outra variável, que é a questão dos tipos de plásticos que têm tempos de vida também e de degradação diferenciados. Mas, assim, um número que a gente pode colocar, e eu acho que isso é muito importante também, a gente já ouve falar dessas ilhas de plásticos que estão se acumulando aí ao redor dos nossos oceanos, e a maior delas é conhecida como a Grande Barreira, lá, a grande ilha de plásticos, no Pacífico, né, que é o Great Pacific, né? Garbage Patch, né, que é o nome em inglês que eles deram. E, assim, este sétimo oceano, este oitavo oceano de plásticos, ele já tem a impressionante dimensão de superfície de 1.600.000 quilômetros quadrados, que é o equivalente, mais ou menos, a 3 vezes a superfície da França continental. Então, você imagina 3 Franças, nós temos ali no Oceano Pacífico já juntando em acúmulo, né, por conta dessas correntes oceânicas, né, que são chamados gyre, né, que são esses giros oceânicos. Então, tudo isso traz aí uma preocupação, uma urgência, né, da temática, das ações, das mudanças. Assim, não podemos continuar, estamos falando aí realmente do futuro do ser vivo, da raça humana, né? Não esquecendo também que os oceanos, por conta dos fitoplânctons, né, eles são responsáveis pela geração de mais da metade do oxigênio que nós respiramos, e eles são responsáveis por mais de 1/3 da absorção do CO2 que nós produzimos. Então, assim, se os oceanos não tiverem saudáveis, todos os seres vivos desse planeta não estarão saudáveis também. Por isso que a temática realmente precisa ser cada vez mais abordada, e a gente pretende realmente continuar tratando esse tema com muito interesse. Agora, o senhor falou da ilha de plásticos, né? Desse continente, esse novo continente que estaria se formando, que é maior que a região sudeste do nosso país, né? Sim. Mas é só lá? Existem outros lugares no mundo onde essas ilhas estão se formando também? Temos um aqui que fica mais ou menos na direção do norte, ali, Maranhão, Piauí. No meio do Oceano Atlântico já temos um de menor dimensão. Perto do Caribe. Isso, já temos mais 2 ou 3 pontos de concentração que estão sendo identificados. O maior deles é esse que eu mencionei, que fica lá no meio do Atlântico, do Pacífico, desculpe. Próximo das ilhas do Havaí, locais totalmente paradisíacos que estão sendo... Olha só, então nós vamos voltar no próximo bloco comentando exatamente a respeito dessa grande ação que são os oceanos livres de plásticos, né? Nós vamos chamar um rapidíssimo intervalo. Você sabe, aqui na Santa Cília TV os intervalos são bem rapidinhos. Fique com a gente, voltamos já com Rumos e Desafios. Estamos de volta com o programa Rumos e Desafios, especial Meio Ambiente, Oceanos Livres de Plásticos, com a presença do integrante do Comitê de Coordenação do Projeto Grande Ação Oceanos Livres de Plásticos, Renato Prado, e do secretário municipal de Meio Ambiente de Santos, engenheiro Marcos Libório. O que é essa grande ação Oceanos Livres de Plásticos, Renato? Então, Marcelo, poderíamos chamar, por enquanto, de um projeto, né? Então, tendo avaliado toda essa demanda, essa urgência, né, do tratamento desta problemática e acompanhando toda uma movimentação que vem sendo desenvolvida em vários setores da nossa sociedade, justamente com a participação, o envolvimento, inclusive a criação da campanha Mares Limpos da ONU Meio Ambiente, né, que foi iniciada desde o ano passado. Então, nós começamos a identificar aí com um grupo de trabalho do qual eu integro como coordenador de projeto o Fórum da Cidadania de Santos. Estamos trabalhando em parceria com o Instituto Polis de São Paulo. Então, desenvolvemos esta parceria para criarmos um projeto através do qual nós buscamos uma rede de parceiros e de apoiadores
para poder viabilizar toda essa programação e esses eventos que nós vamos estar desenvolvendo durante a Semana do Meio Ambiente. Quem são os principais parceiros e apoiadores? Só para a gente poder ter uma noção. Perfeito, excelente. Alguns, pelo menos, que você Então, nós temos, gostaria de colocar, inclusive, o agradecimento ao apoio, ao patrocínio da CODESP, que nos trouxe aí uma parcela de fomento a esse projeto. Temos o apoio da Secretaria do Meio Ambiente aqui pela Prefeitura de Santos, um agradecimento ao secretário Marcos Libório, que tem nos apoiado em várias ações, inclusive esse já é o segundo projeto que nós estamos trabalhando em parceria. Temos aí o apoio da Unisanta, Universidade de Santa Cecília, onde vamos realizar o seminário aqui nos dias 7 e 8, um seminário internacional com presença de vários especialistas, né, experts dessa temática. Tivemos também o apoio da Universidade Unifesp, que está participando com a gente com conteúdo, apoio do Instituto Oceanográfico da USP, que vai estar participando. E aí, basicamente, nós criamos uma grande rede com os atores que estão aqui desenvolvendo ações nessa temática na nossa região. Instituto de Pesca também, não é isso? Isso, exato. Muito obrigado, Marcelo. Né? Isso, temos o Museu de Pesca, né, através do Instituto de Pesca, onde nós vamos estar desenvolvendo uma exposição sobre essa temática, que vai estar disponível aí para o público durante todo o mês de junho, né, a partir do dia 6 de junho até o dia 1º de julho, na programação. E, na sequência, esses atores regionais, que inclui o Instituto Projeto Albatroz, o Instituto Mantas do Brasil, o Instituto Gremar, o Instituto Biopesca. Nós procuramos abranger o Instituto Ecofaxina, Ecosurf. Fizemos aí, talvez eu tenha me esquecido de algum dentre eles, mas... Gaia e APTA, né? A Gaia é a Aliança Global... Que também faz parte do apoio ao nosso projeto, a Organização das Nações Unidas. Bom, eu deveria talvez ter lido todos para não me esquecer de nenhum, mas fica... Independentemente disso, então, você vinha desenvolvendo, né? Então, na verdade, é uma grande ação, né, que envolve inúmeros setores. Com que objetivo? Então, o objetivo maior é trazer este tema à ordem do dia, à pauta, né? Com diferentes tipos de abordagem, né? Então nós vamos ter aí uma abordagem pluridisciplinar através de comunicações com o público, ações de rua. Vamos ter uma mostra de vídeo procurando disseminar o conhecimento sobre o que está acontecendo, as ações que estão sendo desenvolvidas. Vamos trazer especialistas, o mundo da academia, para discutir. A própria ONU vai estar presente, a representante da ONU do Meio Ambiente vai estar com a gente aqui no primeiro dia do evento. Então, assim, tentar aproximar todos os setores da sociedade para fazer uma ampla reflexão sobre essa problemática e tentar encontrar soluções e caminhos para a gente seguir tentando resolver da melhor forma possível. Secretário. É interessante, quando você consegue reunir diversos atores, né, da sociedade, todas as organizações sociais, não governamentais, a academia, né, a presença das universidades, representações internacionais, como a Organização das Nações Unidas, né, sobre o tema Oceano Livre de Plástico, você acaba envolvendo metodologia que já existe em outros países, e a presença de culturas, essa troca de experiência é fundamental para que a gente possa agregar conhecimento no nosso hábito diário, né? A gente precisa discutir realmente, né? E esse vai ser um grande momento. Por isso que a Secretaria do Meio Ambiente apoia, porque nós temos por objetivo incentivar e apoiar aquilo que já vem funcionando, né? A nossa ideia não é criar não é criar a roda, como os outros dizem, mas o Brasil, ele tem uma gama de pesquisadores, uma qualidade técnica de pesquisa que é suficiente para alavancar uma série de projetos. O que a gente precisa é realmente reunir em torno do tema e criar opções. A legislação fora do Brasil
com proibição de plásticos em diversos setores. Nós precisamos ter uma atenção especial com a presença de plástico nas praias, nas costas brasileiras, realmente, né? Para que a gente possa diminuir diretamente esse fato do resíduo descartado diretamente no oceano também, né? A gente precisa entender, e estes fóruns qualificados tecnicamente, a gente consegue entender que será uma grande oportunidade, né? Há que se pensar também que a presença cada vez mais marcante de redes fantasmas, que são os descartes dos petrechos de pesca, das poitas, das âncoras das embarcações, que acabam servindo de algum tipo de material que as redes enroscam e os pescadores acabam descartando a rede por não conseguir tirar, e aquilo fica lá embaixo funcionando como uma rede fantasma, né? Então, aprisionando animais que deveriam vir à tona respirar, tartarugas e uma série de outras espécies, e não conseguem, né? Então, a gente precisa verificar que realmente tem toda essa parcela de integração com a indústria, tem uma parcela de integração com o hábito do consumidor, né? E nestes fóruns a gente consegue discutir. Santos vai realizar neste ano, no sábado, dia 9 também, o segundo Santos pelo Oceano, né? Que a gente pede um envolvimento de todos com atividades náuticas, né? Que vai ter polo aquático, natação, canoagem, uma série de atividades na água para que a gente consiga conscientizar pela qualidade e balneabilidade da praia. Menos lixo e mais praia, né? Então, são uma série de ações, né, que a gente vai acabar realmente culminando com a mudança cultural. Agora, o secretário falou algo que eu gostaria que a gente desenvolvesse aqui. Existem outros países com legislações distintas em relação ao uso do plástico, não é isso? Então, eu gostaria que nós citássemos alguns, por exemplo, até para que o telespectador tenha consciência do que acontece no mundo e que, inevitavelmente, deverá acontecer no Brasil também, senão a gente não vai resolver esse problema, né? Sim, sim. Interessante. Só assim, eu Fique à vontade. Acabei me esquecendo de mencionar um fato importante aí na nossa organização com relação ao Gaia, que é a Aliança Global Gaia. Ela faz parte de uma grande aliança internacional composta de mais de 1.000 entidades que lançaram no final de 2016 o movimento Break Free from Plastic. E esse movimento Break Free from Plastic, ele integra grandes organizações como Greenpeace. Eu peço que o senhor traduza. Seria, vamos nos livrar dos plásticos, certo, né? Ótimo, perfeito. Então, o que ocorre? Esse movimento ele já vem tendo aí um impacto bastante... Entidades de peso, você falou Greenpeace, Greenpeace, né? Gaia, História das Coisas, assim, a maioria de grandes fundações e organizações internacionais de peso estão envolvidas nessa temática. Estão concentrando as suas forças para poderem desenvolver ações cada vez mais efetivas. Esse movimento já foi introduzido aqui no Brasil de maneira, eu diria, talvez um pouco incipiente, e agora, nesse momento, a gente pretende trazer realmente ao conhecimento da sociedade e desenvolvê-lo muito mais. Então, tendo dito esse pequeno esquecimento que eu fiz na questão da força e das organizações que estão participando, no início desse nosso programa, você mencionou, eu tive morando 15 anos fora do Brasil, e eu mencionei há pouco, inclusive, na nossa conversa aqui, na França, mais de uma década, os plásticos já são proibidos nos supermercados. Tivemos aqui no mês de janeiro a presença de um representante da Aliança Resíduo Zero, Zero Waste, da cidade de São Francisco, na Califórnia, onde eles também já estão indo em direção ao conceito do resíduo zero. Então, em São Francisco, na Califórnia, os plásticos também já são proibidos há muitos anos. E essa regulamentação ela vem evoluindo cada vez mais. Eu diria que praticamente a cada semana a gente recebe notícias novas sobre essa temática. A Inglaterra, a própria rainha da Inglaterra decidiu agora 2 semanas atrás a proibição de todas as áreas onde tem a participação, a atuação do reino da Grã-Bretanha de uso de canudos, de copos plásticos. Então, tudo isso vai seguindo uma tendência. Na publicação de hoje, a Comunidade Econômica Europeia também já anunciou toda essa evolução. E eu gostaria de trazer aqui
a temática um tema bastante importante, que é o que nós chamamos daqueles plásticos de uso único, né? Os descartáveis que nós consumimos assim de uma maneira sem nos darmos conta. Ele leva um tempo a ser produzido, ele tem ali toda uma quantidade de recursos e nós consumimos isso de uma forma, às vezes, em alguns segundos, em alguns minutos. Por exemplo, o canudinho. Por exemplo, o canudinho. O canudinho está tendo aí assim, movimentos mundiais enormes, né, para tentar combater e reduzir o consumo dos canudos, né? Já existem alternativas, canudos sendo produzidos, canudos metálicos, canudos de papel reciclável. Então, esse é um tema muito importante. Mas, assim, só para a gente ter uma ordem de grandeza, eu acho bastante interessante esse número. Por minuto são produzidos 1 milhão de garrafas PET no planeta. Então, nesse meio tempo que nós estamos conversando aqui... Muitos milhões já Muitos milhões de garrafas, e essas garrafas, na maioria das vezes, nós estamos num determinado local e vamos tomar uma garrafinha PET, uma garrafa de água, em alguns minutos descartar aquilo. Então, certamente a PET deve ser de difícil degeneração, não é isso? Pela consistência dela... Ela tem difícil... Ela deve durar bastante, né? Durar. Ela tem um valor agregado para a reciclagem que é interessante, né? Uma dos itens que são mais recolhidos é a garrafa PET. Né? Ela tem retorno para a indústria, né? E lógico que existe algumas com maior valor agregado, outras com menor, porque a gente tem uma grande variedade de qualidade no plástico que é ali colocado, mas a garrafa PET ela é totalmente retornável à indústria. O que a gente precisa verificar realmente é isso, esta proibição, a proibição do uso de canudos, aonde realmente não é necessário, a gente precisa entender isso. Eu acredito que, salvo para uso hospitalar, o restante a gente consegue reduzir. Então, mas aí eu pergunto, secretário, suponhamos, não vamos mais utilizar um copo plástico, por exemplo, vamos usar um de vidro. O vidro ele tem que ser lavado para higienizar para uma futura utilização. Vai-se usar um detergente que é um desengraxante. Esse detergente também não gera uma poluição ambiental? O que se busca... É menos impacto do que o plástico? É menos impacto, o impacto é menor, porque a partir do momento que você usa detergente biodegradável também, você precisa ter essa consciência. O que a gente precisa buscar é o equilíbrio. Por isso que no começo da nossa conversa eu coloquei sobre a importância econômica da indústria, dos empregos e tudo. Então o que a gente precisa ter é o equilíbrio, o olhar de equilíbrio do ponto de vista de sustentabilidade. Que mundo que nós queremos ter daqui a 50 anos, né? E não cometer os mesmos erros que a nossa geração tem cometido e a geração passada cometeu. O que precisa haver realmente são opções. Você está certo no comparativo. Nós precisamos fazer opções que são viáveis. A partir do momento que eu consigo optar pelo uso de um material permanente, que ele não será descartado, eu reduzo a quantidade de lixo gerado. Então, mas quando a gente fala, por exemplo, de um detergente biodegradável, né? E a gente olha o Rio Tietê, por exemplo, ali na região de Salto, muitas vezes ele acumula ali, né? E gera aquela espuma toda ali, entendeu? Isso significa que é algum produto que não é biodegradável, é isso? Ou é de difícil degradação? Não, nós precisamos separar uma questão importante, que é da responsabilidade daquele que rejeita, aquele que produz. Não é permitido devolver aos corpos d'água líquidos ou qualquer substâncias que não tenham passado por um tipo de tratamento. Você não pode devolver à natureza, aos rios, produtos com resquícios ainda, nem ao mar. Então, aí aqui em Santos, por exemplo, passar por um tratamento. Toda a rede coletora passa por um tratamento, é isso aqui em Santos? E é lançada pelo emissário submarino na Bahia, 10 quilômetros para frente. É um pré-condicionamento, né, de esgoto, aí nós estamos falando do emissário submarino, e é lançada a 4,5 km da costa. Porque o saneamento em Santos ele é muito presente, não é isso? Talvez seja uma das cidades no Brasil que mais tem saneamento básico, não é? Santos está ranqueada na frente a nível Brasil, pelo Trata Brasil, que é um instituto que cuida dessas grandezas, como uma das cidades com melhor condições de saneamento básico do Brasil. 100% de água tratada, 98% de esgoto coletado, né?
Então, realmente, a gente tem esta condição diferencial. Mas como você estava falando, a presença de substâncias químicas nos rios, o que nós temos que diferenciar não é a questão do uso adequado, o descarte foi inadequado. A gente ainda observa. Aqui no canal do estuário, infelizmente, descarte de substâncias, muitas vezes, que não passaram por um tratamento ou na própria rede de drenagem. Nós temos que ficar permanentemente atentos com fiscalização, e a Secretaria do Meio Ambiente tem buscado estar presente em todos esses momentos para que a gente possa evitar justamente o descarte irregular de efluentes não tratados. Eu gostaria que nós finalizássemos o bloco, Renato. Você falou a respeito de uma exposição, de uma amostra de vídeos, né? Desse projetar e do seminário. Eu gostaria que nós falássemos a respeito disso, dessa programação especificamente. O que é por exemplo, essa exposição lá no Museu de Pesca, né? Que vai começar agora no dia 6 de junho e vai até 1 de julho, né? De quartas a domingos. O que ela vai mostrar, por exemplo? Então, nós conseguimos, através do apoio do Museu de Pesca, a disponibilidade de 2 salas no Museu de Pesca, e nós vamos estar fazendo em cada uma dessas 2 salas a caracterização da problemática da poluição por plásticos nos oceanos. Então, conforme o secretário Libório mencionou, nós vamos falar sobre, assim, na sua grande maioria, duas origens dessa poluição. Então, nós vamos falar da origem urbana, tudo aquilo que vem de um resíduo que foi incorretamente descartado, que chegou até um córrego, um rio, ou um canal do estuário e que isso acabou chegando até o oceano. Então, determinadas regiões, essa é a grande maioria dos resíduos que vão terminar sua vida nos oceanos. Números apontam para algo em torno de 80% de todos os resíduos plásticos que estão nos oceanos são de origem de descarte incorreto de origem urbana. E depois nós temos aqueles plásticos também gerados nas atividades marítimas, conforme mencionou o secretário Libório, os petrechos de pesca, redes fantasma, algumas atividades de beira de praia, e que representam algo em torno de 20% deste total. Então, nós separamos nessas 2 salas, nós vamos ter a sala dos petrechos, onde vamos estar caracterizando isso para a população, colocando material informativo e tentando sensibilizar durante a exposição o público que estiver visitando, entender melhor como que isso ocorre, e vamos ter uma sala também toda ela destinada a caracterização dos resíduos originados de forma urbana por descarte incorreto, né? Então, na verdade, quem for a essa exposição vai ter um impacto, né? Vai ter um impacto logo na chegada do museu, porque nós vamos ter assim, um painel que nós vamos construir com uma rede de pesca e vamos ter lá todo o letreiro, o nome da exposição, plásticos pendurados. Então, desde a fachada do museu já vai ser impactante. Então, o objetivo vale a pena visitar. Mais uma vez aqui, contar com o apoio do secretário Libório para trazer essa informação junto à Secretaria da Educação, para que as escolas também se envolvam nesse processo e aproveitem desse momento para estarem indo visitar as famílias. Além disso, o agradecimento ao Museu de Pesca, um museu belíssimo, né? Aqueles que não conhecem vão ter aí a possibilidade de visitar e ver outras coisas muito interessantes. Então, certamente é um equipamento maravilhoso que a gente tem ali na ponta da praia, né? Maravilhoso. E vai ter uma amostra de vídeo, nós temos nosso tempinho, está acabando nesse bloco, uma amostra de vídeo que aí é do dia 6 ao dia 10, né? Então não vai ficar ao mesmo tempo que a exposição. Não. E esses vídeos contam o quê? Então, esses vídeos também nós estamos selecionando e classificando por temáticas, né? Então, nós vamos ter nessa programação de áreas temáticas voltadas, por exemplo, alguns dos temas que eu poderia citar são os impactos na fauna e nos mamíferos marinhos, né? Então, a gente vai trazer para a mostra o trabalho das organizações que recuperam as tartarugas já doentes e outros animais marinhos que chegam até a nossa costa, como é que esse trabalho é realizado, o que este impacto causa também na fauna, né?
vamos ter outras diárias de mostra mais voltada para essa questão das iniciativas que fazem os trabalhos de limpeza de praias, limpeza de mangues. Então, tem alguns parceiros nossos que vão estar participando da mostra, vamos ter roda de conversa, vamos tentar fazer alguma coisa bem dinâmica e bem instrutiva também. Tá ótimo. E aqui na universidade, por fim, está um seminário, né? 7 e 8 Sim. de junho, das 9 às 17 da manhã, basicamente com que temática? É aberto ao público, se o público quiser seminário assistir? O seminário ele é aberto ao público. Nós temos, então, já um site na internet, www.oceanoslivresdeplástico.eco.br. Né? Temos também uma página no Facebook, onde nós criamos o evento com toda a programação que está lá disponível, e nessa página tem inclusive um link para um formulário para se poder fazer a inscrição, cadastrar, porque aí já nos dá também uma ideia do número que vai estar participando, e depois a gente também pode ter essa comunicação mais interativa com eles. Haverá emissão de um certificado para os participantes? Nós vamos disponibilizar a emissão de um certificado. Nós vamos também fazer, para aqueles que estiverem fora da cidade de Santos, vamos disponibilizar na nossa página do Facebook uma transmissão direta do evento completo, né? Nos 2 dias do seminário vão estar disponíveis. E eu sei que o nosso tempo está curto, mas eu não gostaria de esquecer de convidar a todos no dia 6, o grande Projetaço. Então, o Projetaço é uma espécie de um espetáculo audiovisual que nós vamos realizar no Aquário de Santos. Às 18h30. A partir das 18h30, onde nós vamos ter na parede externa do aquário projeção do nosso vídeo, do evento, né, que em breve vai estar disponível aqui para vocês também na televisão. E a gente pretende ter este momento ali de muita troca com o público, vamos ter roda de conversa, entrevistando as pessoas, tentando entender, projetando imagens e se sensibilizando com essa problemática lá no dia 6. Olha, muito interessante, hein? Após um brevíssimo intervalo, nós voltaremos com Rumos e Desafios especial Meio Ambiente, Oceanos Livres de Plásticos. Estamos de volta com o programa Rumos e Desafios especial Meio Ambiente, Oceanos Livres de Plásticos, com a presença do secretário municipal de Meio Ambiente de Santos, engenheiro Marcos Libório, e do integrante do Comitê de Coordenação do projeto Grande Ação Oceanos Livres de Plásticos, Renato Prado. Eu gostaria que nós falássemos a respeito da Semana do Meio Ambiente. Todas essas iniciativas que a gente falou da Grande Ação coincidem exatamente com a Semana do Meio Ambiente, não é isso, secretário? Isso. Dia 5 de junho é o Dia Mundial do Meio Ambiente. Olha. Né? E dia 8 de junho é o Dia Mundial dos Oceanos. Dia 5, que é terça-feira. É uma terça-feira. Então, no dia 5, nós teremos a abertura da Semana do Meio Ambiente, às 10 horas, no Paço Municipal. Né? E lá teremos a assinatura de um convênio com um instituto que tem sede na Áustria, que é o Instituto ISVA, International Solid Waste Association, né, que trata justamente de resíduos sólidos. Então, nós vamos assinar um termo de cooperação técnica entre a Prefeitura de Santos, Secretaria de Meio Ambiente e este Instituto Internacional, para identificação das fontes, da presença do resíduo em Santos e nos oceanos, principalmente, qual a origem, para que a gente possa trabalhar justamente nas causas e não simplesmente nas consequências. Isso é bacana, é uma cooperação técnica. Paralelamente, nesse dia, nós teremos na Praça Mauá uma série de eventos acontecendo também nas tendas que são de educação ambiental, com reaproveitamento de pneus, reutilização de materiais e produtos, né? Coleta de eletroeletrônicos descartados. Então, será uma grande atividade no dia 5. Quem tiver alguma coisa, por exemplo, que está lá guardada em casa, uma pilha, não sabe como descartar, pode levar para a Praça Mauá. De pilha até TV, computador, Olha o que precisar, eletroeletrônicos também poderão ser. Fica a dica para você, telespectador, né? Lá na Praça Mauá do dia 5. Certo. Né? Isso é bacana, né? A gente tem no dia 6 de junho também uma inauguração, que é uma inauguração de um espaço ecopedagógico junto com a Secretaria de Educação e um núcleo da Secretaria de Educação, que funciona em Escola Total, um núcleo que chama ONG Vidas Recicladas, que atende 300 crianças. Ali nós vamos, a partir desta data, colocar conceitos de energia solar, reutilização, reciclagem de pneus,
telhados verdes, construções sustentáveis, uma série de atividades também para a formação dessas crianças. A ONG Vidas Recicladas, que já foi presidida pelo senhor, não é isso? Já foi presidida. Olha então, só. é uma forma também de envolver a sociedade, a educação, né? Nós estamos fazendo em forma de parceria. Também. Agora, além de uma série de palestras que ocorrerá numa outra universidade daqui de Santos, nós temos outras iniciativas na semana. Teremos também. Nós teremos a inauguração, no dia 8 de junho, teremos a inauguração dos totens para descarte de dejetos animais. Há um estudo que diz que as fezes presentes, muitas vezes, na rede de drenagem, não são de origem humana, portanto, não são de ligação de esgoto, mas sim de origem animal. Né? Então, a gente sabe que estas fezes descartadas dos animais em passeios, vias públicas, acabam contaminando a nossa rede de drenagem e acabam prejudicando a balneabilidade. Então, nós vamos inaugurar a entrega e a instalação de mais de 100 totens em vias públicas, né? Vai começar no dia 8, né? Para que tenha um dispenser com um saquinho de papel craft, né? Para aquele cidadão que tem o seu animalzinho, que tem o pet, que passeia, que possa recolher as fezes e descartar. Né? É um termo também de parceria bastante interessante. Santos foi uma das primeiras cidades que determinou, através de uma legislação, o recolhimento das fezes dos animais, não é isso? Sim. A gente tem legislação já há alguns anos e esta é uma forma de incentivo né? de cumprimento. Porque, na verdade, realmente. muitas vezes as pessoas... Alguns não pegam. Aqueles que pegam, colocam num saquinho de plástico, que muitas vezes não dão o destino adequado para ele. Coloca no pé de uma árvore, coloca em algum lugar, acaba rasgando e tal. E o pior, muitas vezes acaba colocando junto com a coleta seletiva e você imagina um catador fazendo lá a separação, acaba dando de cara com uma situação dessa. E o pior é se passa também, né? E o pior é se acaba passando, né? Vai de alguma certa maneira contaminar o plástico que está sendo reciclado depois. Contamina tudo, né? E atualmente nós temos um programa do Quem Cuida Recolhe acontecendo ao longo de todo o ano na cidade de Santos com a presença de 20 estagiários e uma equipe técnica também orientando a comunidade. Mais algum outro ponto que o senhor gostaria de chamar a atenção da Semana do Meio Ambiente? Eu gostaria de ressaltar, além do Oceano Livre de Plásticos, que é um excelente evento e iniciativa, é justamente o tema afeto a esse, que é o dia 9, que é o segundo Santos pelo Oceano, né, que será em frente ao aquário, a partir das 9 horas, onde nós vamos poder concentrar uma série de atividades ligadas ao mar e com atividades também de limpeza e recolhimento de resíduos. Né? Então, nós teremos lá natação, canoagem, stand-up, polo aquático, né? Todo esse envolvimento realmente, vela, todo esse envolvimento de atividades náuticas e aqueles que zelam pela qualidade. Como nós estamos falando de praia, eu estou aqui desde o começo do programa com uma curiosidade de fazer uma pergunta para o Renato. E vou fazer, Renato, se eu te pegar de calça curta, você não acha ruim, não? Mas, por exemplo, você morou na Normandia, na França, né? Sim. Local de belíssimas praias, não é isso? Sim. Por acaso, na França, o cidadão utiliza a praia da maneira como utiliza aqui? Por exemplo, na França, o cidadão está fumando o seu cigarrinho na praia. Ele joga a bituca na areia, por exemplo, não? Infelizmente, o Marcelo ainda joga, né? E eu diria mais ainda que o tabagismo lá na França, ele tem assim uma proporção muito maior do que aqui no nosso país e existe realmente ainda esse problema de conscientização, apesar de ter uma parcela da população já mais conscientizada, ainda tem esse problema também. E as pessoas comem na praia também, como comem aqui, e os dejetos ficam lá? Eu diria um pouco menos, mas também tem. Mas basicamente, então, a utilização é a mesma, né? Existem praias no mundo que me parece que o cidadão não pode nem comer dentro da praia, não é isso? Não. Aqui no Brasil mesmo, eu estive recentemente em Cananéia, ali, que há uma área de preservação, onde é proibido o consumo, a venda por ambulantes na faixa de praia, faixa de areia também é proibido. Então, há bons exemplos que a gente precisa seguir. Agora, você tocou num ponto importante, que é a questão da bituca do cigarro. Junto com o Instituto Mar Azul, nós fizemos uma ação de coleta de microlixo na praia recentemente. É o mais predominante. 5.000 bitucas de cigarro recolhidas numa pequena faixa de areia ali próximo à concha acústica. Isso é um absurdo, né? É um absurdo. Então, a Unisanta tem uma grande tradição nessas questões ambientais, tem inclusive mestrados aqui de auditoria ambiental e de ecologia, né? E eu me lembro de trabalhos relacionados à questão do lixo predominante na areia da Praia de Santos,
e, sem dúvida nenhuma, campeão disparado da bituca de cigarro. Né? Quer dizer, é uma coisa assustadora o que as pessoas fazem. As pessoas simplesmente se livram do resultado do seu prazer. Como se o problema deixasse de ser dela, agora o problema será dos outros. Né? Quer dizer, é uma coisa assustadora. E não consegue enxergar que o cidadão está ali, em frente à padaria, em frente ao estabelecimento, ele joga a bituca fora, não consegue entender que a rede de drenagem, que é para água... vai parar no mar. De chuva, tudo, acaba indo para o canal e vai parar no mar. E são muitas substâncias químicas naquele filtro. Né? É uma coisa assustadora, né? Sim, assustadora. Tem inclusive plástico ali dentro. Né? Inclusive plástico, olha só. Né? Agora, eu gostaria, Renato, que você falasse um pouquinho a respeito do condomínio sustentável. O que é isso, condomínio sustentável? O projeto Condomínio Sustentável é um projeto que foi idealizado em resposta a um edital de chamamento do Fundo Municipal de Meio Ambiente, vinculado à Secretaria do Meio Ambiente, onde no final de 2016 nós apresentamos essa ideia de levar um trabalho de consultoria de sustentabilidade para os prédios com mais de 4 andares nos 7 bairros da Orla. Então, nós visitamos esses prédios, oferecemos um diagnóstico de eficiência energética, de uso racional da água e da gestão dos resíduos. E aquilo que a gente enxerga que possa ser melhorado, a gente apresenta ali as recomendações, um laudo, né? Então, esse documento ele já aponta algumas soluções e depois a gente fica à disposição para estar acompanhando o síndico do condomínio, para estar implementando aquelas soluções que ele considerar mais prioritárias. Então, temos o apoio da Secretaria do Meio Ambiente, já estamos aí há praticamente 8, 9 meses de atuação, percorremos os bairros desde o José Menino, neste momento estamos chegando na Aparecida e Ponta da Praia. Então, todos aqueles condomínios, síndicos de condomínios que receberem a nossa comunicação, a nossa mensagem, repassar aí essa ideia que é apenas um benefício, né, pelo fato de termos esse financiamento. Essa prestação não tem custo para o condomínio, então é apenas benefício ter a visão técnica de uma equipe que vai trazer ideias que só podem beneficiar, trazer economias para o condomínio. Então, é um conceito bastante interessante. Eu acho interessante que esses convênios e aqueles que a Secretaria de Meio Ambiente tem estabelecido com organizações não governamentais, eles têm origem de seus recursos no Fundo de Meio Ambiente, que são multas ambientais que foram aplicadas. Então, as multas ambientais são revertidas em educação ambiental. Este é um processo bastante interessante. O recurso do fundo tem origem nas multas e a gente consegue aplicar nas organizações que nos auxiliam nessa capilarização de informação. Ótimo. Eu agradeço a presença do integrante do Comitê de Coordenação do Projeto Grande Ação Oceanos Livres de Plástico, Renato Prado. Pode fazer uso da palavra, Renato, por gentileza, sem encerramento. Muito obrigado, Marcelo, por essa oportunidade. Obrigado, secretário Marcos Libório. Obrigado aos telespectadores. Então, só apenas reforçando aí o convite para esse projeto, para essas ações, os eventos que vão estar acontecendo. Então, visitem a nossa página, oceanoslivresdeplástico.eco.br, nossa página também no Facebook. Todas as informações estão lá apresentadas, né? Então contamos com a presença e a participação do maior número de pessoas da cidade e da região aqui. Eu agradeço também a participação do secretário municipal do Meio Ambiente de Santos, engenheiro formado pela Unisanta, que muito nos orgulha, Marcos Libório. Realmente eu tenho um grande amor por essa casa aqui, agradeço à Universidade de Santa Cecília. Obrigado, Marcelo, obrigado, Renato, por esse bate-papo muito construtivo, essa tremenda oportunidade que a gente tem de realmente agregar aqui e buscar conhecimento e trocar experiências. O que eu peço é que acompanhem a programação da Semana do Meio Ambiente através do site da Prefeitura, né, para que a gente possa ter grande adesão. Os programas da Secretaria de Meio Ambiente estão em andamento, a gente tem buscado permanentemente estar presente na sociedade, com educação ambiental, com a mudança de hábitos, com fiscalização também, para que a gente possa ter uma Santos melhor. E lembrando então que o lançamento da Semana do Meio Ambiente é dia 5 no Paço Municipal, que horas? Às 10 horas. Às 10 horas, e a partir daí um circo montado na Praça Mauá com inúmeros entretenimentos ali, não é isso? É isso mesmo. Então tá bom. Olha, eu lembro a você que aqui a Universidade de Santa Cecília tem uma vasta tradição nas questões ambientais e eu vou chamar a atenção para os periódicos científicos que a universidade tem. Entre lá no site www.unisanta.br, procure lá os periódicos científicos, dentre eles uma revista que é voltada às questões ambientais, que é a Unisanta Bioscience,
que vai estar com um número especial a partir de todas essas atividades que estarão acontecendo, né? Especificamente voltada a essa questão dos plásticos nos oceanos, que é uma preocupação que a gente tem que ter, tá? Unisanta Bioscience. E você em casa continue conosco. Lembre-se, a Santa Cília TV tem a maior programação regional da sua TV. Até mais.